Eu já postei 2 vídeos aqui no canal sobre animações bizarras que envolviam desenhos. Só que nos 2 casos era de algum canal que pegava os desenhos famosos e utilizava como inspiração para fazer ali a sua versão tenebrosa. Mas no vídeo de hoje será um pouquinho diferente. Até porque o que nós veremos aqui hoje serão cenas que realmente foram pro ar e que, na minha opinião, passam um medo genuíno. Bem, eu abrirei esse vídeo com o famoso Apenas um Show, que por si só já é um pouco bizarro, até porque ele é um desenho extremamente aleatório e nos rende cenas bastante suspeitas. Mas dessa vez estarei falando de um episódio específico, que se chama Acampar Pode Ser Legal. O episódio já começa com Mordecai e o Rigby zoando ali na cafeteria, como 99% do desenho, e eles estavam vendo ali a previsão do tempo. Logo em seguida chega a Aileen junto com a Margaret, e a Margaret pergunta do porquê eles estarem interessados ali no clima do final de semana. Então Mordecai diz que eles iriam acampar. Nessa, a Margaret diz que nunca acampou na vida, e o Mordecai, como um belo gado, chama elas para irem juntos. Só que o Rigby não gosta muito disso, até porque ele queria que fossem só eles dois, mas ele acaba aceitando. Então eles caem na estrada para chegar nesse tal lugar e todo mundo tá se divertindo, menos o Rigby. O guarda florestal os recepciona e entrega para eles um mapa para chegar no acampamento. Só que o Mordecai diz que não era necessário, até porque eles conheciam um lugar secreto. Então eles desviam do caminho principal e acabam indo para um lugar proibido. Mas admito que ali é muito bonito. Então eles estão lá se divertindo numa boa, e prestem atenção nesse cervo, ele será importante daqui pra frente. Mais tarde, quando já está escuro, a Aileen e o Rigby estão jogando ali o seu videogame, enquanto a Margaret e o Mordecai estão conversando ali em cima do capô do carro. Ele até liga o carro para colocar ali uma musiquinha e curtirem o momento. Logo em seguida, a Margaret ouve um barulho vindo da floresta e fica com medinho. Eu até entendo ela, tá ligado? Eu ficaria também. O Mordecai, para acalmar ela, diz que provavelmente era o cervo que eles tinham visto mais cedo, e tudo volta ao normal. Só que do nada começa a chover muito forte, e eles têm que armar a barraca. O Mordecai vai procurar a barraca na mochila, só que acaba não encontrando. Então pergunta pro Rigby onde ele tinha colocado, e ele diz que não tinha trago. Então no calor do momento eles começam a discutir. A Aileen disse que tinha trago uma barraca no carro, então a Margaret vai lá pegar. Só que ela não consegue, porque a chave ficou dentro do carro. Parece que colocar uma musiquinha não valeu muito a pena, né, Mordecai? E na mesma hora aparece o guarda florestal dizendo que não era para eles estarem ali. A Margaret pede desculpas e explica para ele que eles acabaram ficando presos, pois a chave estava dentro do carro. Então ele diz que vai pegar umas ferramentas no depósito para ajudar eles, mas que após isso eles teriam que sair dali imediatamente. Nesse meio tempo eles decidiram fazer uma barraca ali com gravetos em volta. Só que como os gravetos ali do lado não eram o suficiente, a Margaret sai para pegar mais, quando do nada aparece o cervo novamente. E é assim que ele é de verdade. O bicho é simplesmente shapeado e ele não me parece muito feliz. A Margaret sai correndo pedindo ajuda. Geral acaba ficando com medo do cervo bombado, mas também, né, quem não ficaria? E o cervo diz que ele não aguenta mais ver eles destruindo a floresta e prejudicando o meio ambiente. O Mordecai até tenta falar que eles não iriam fazer mais isso, só que o cervo não quer nem saber. Ele diz que ele vai contar até 10 e quando a contagem terminar, ele vai caçar todo mundo até a morte e depois comer geral. Sim, o cara vai simplesmente caçar todo mundo e depois vai aproveitar cada membro deles. Se isso não é assustador, eu não sei o que é. Depois disso, todo mundo sai correndo, mas a Aileen tem a brilhante ideia de quebrar ali a janela do carro com uma pedra para eles conseguirem escapar. E eu admito que essa cena me deu bastante aflição. E quando o carro pega, vocês acabam, né, se sentindo aliviado e acham que tudo terminou. Até porque não tem como o cervo perseguir eles a pé enquanto eles estão de carro. Aí que você se engana. O cervo tá tão no ódio que ele consegue chegar na velocidade do carro a pé.
e a perseguição continua freneticamente. Até que eles finalmente conseguem ver a estrada e vão até lá, na esperança de conseguir alguma ajuda. Então aparece o guarda de mais cedo, só que ele acaba se assustando e sem querer atropela o cervo. O dia acaba amanhecendo e o guarda diz que era para eles saírem dali, que eles cuidariam do cervo, até porque eles tinham um protocolo especial para isso. Então eles recolhem o corpo do cervo e o cara pergunta pro outro se o taxidermista estava a caminho. Então o rapaz pergunta se aquilo não era meio estranho. Ele afirma que não e fala que só era preciso tampar as partes humanas daquele cervo. E para quem não sabe exatamente o que é taxidermia, resumidamente é empalar, né? É a forma de empalar um animal. Que é quando você vê ali que eles pegam um animal já morto e eles deixam como se fosse parecendo vivo. Geralmente eles fazem isso para exposições ou até mesmo, né, uma forma de troféu. Ou seja, eles vão querer empalhar aquele cervo, que é meio humano e meio cervo. E assim, isso é bizarro. Partindo para o próximo episódio, dessa vez nós iremos estar falando aqui de Hora de Aventura e o episódio se chama Meninas de Olhos Vazios. O episódio já começa com o Finn e o Jake comendo pizza e escutando o rádio. No caso, o programa do Start, que é o rei das conspirações nesse desenho. E naquela hora, o programa, né, no caso o Start, estava ouvindo a confissão de um guarda-banana. Ele estava dizendo que quando ele estava lavando a roupa, ele viu o reflexo de uma menina com olhos vazios atrás dele. Só que quando ele vira, não tinha ninguém lá. O Finn pergunta pro Jake do porquê ele não acreditar mesmo depois de tudo que eles já viram, e ele diz que tudo tem um limite nessa vida, e o limite dele é o programa do Start e tudo que ele fala. Quando eles estão indo para casa, eles passam por uma floresta bem macabra, e à medida que eles adentravam nela, mais eles ouviam barulhos estranhos. É como se não tivesse só eles naquele lugar. Eles ficam tão assustados que começam a correr de medo e de mãos dadas. Quando eles chegam em casa, eles até sentem um alívio, pois acham que estão em segurança. Mas não acho que é bem assim. Eles começam a ouvir um barulho vindo da porta e eles acham que um dos dois estava zoando. Quando eles viram que não era nenhum dos dois, eles pensam que é o Rei Gelado, né, querendo alguma confusão. E quando abrem a porta... Sim, a menina do Olhos Vazios os encontrou. Eles fecham a cara na porta dela por causa do medo, mas o Finn recupera a coragem, pois na cabeça dele pode ser uma menina normal querendo ajuda. Só que quando ele abre a porta novamente, ela já não estava mais lá. Em um piscar de olhos, o Jake olha para a janela e lá está ela, encarando os dois. Então eles decidem ligar para o Start para ver se tinha alguma coisa que ele conseguisse fazer para ajudar eles. O Start diz que provavelmente ela segue as regras dos vampiros, ou seja, é só você não convidar ela para entrar que ela não vai conseguir entrar na sua casa e você estará seguro. Quando o Finn vai pegar o caderno para anotar essa dica, olha só quem aparece atrás dele. Isso mesmo, não passou 1 minuto e ela já conseguiu entrar na casa deles. Ele vai dando várias dicas e nenhuma dá certo. E eu nem sei porque eles tentam. A primeira foi oferecer um creme no pote para ela lamber e ir embora. No entanto, ela acaba lambendo a mão do Jake, que fica assustado e se esconde com o Finn. A outra foi tocar clarinete, porque ele diz que elas não gostariam, né, de ouvir essa música. Só que isso só fez piorar tudo, porque quando o Jake começa a tocar, ela gosta da música. E ainda por cima começa a vir um monte de meninas de olhos vazios de uns lugares muito aleatórios na casa. E elas quintuplicam o seu número. A última dica foi utilizar uma galinha para assustar elas. Só que também não dá muito certo. O Jake se cansa de ouvir os boatos vindo do Start e decide ir direto à fonte, que seria a biblioteca. Chegando lá, eles encontram a princesa tartaruga e ela decide ajudar eles. Ela diz que as meninas de olhos vazios começaram a aparecer cerca de 5 anos atrás. E nessa hora o Finn entende tudo, pois há 5 anos atrás o canal do Start, no caso o programa, também tinha sido criado. Ele chega à conclusão que elas são tulpas, que seriam entidades que dependem da crença das pessoas para existir. E quem estava fomentando tudo isso sem saber era o Start. Eles decidem voltar para casa, pois o Finn tinha um plano infalível. Ele diz que é só não ter medo delas e ignorar que uma hora elas iriam embora.
e assim ele fez. Só que o Jake estava muito assustado para isso, e elas conseguem perceber, tanto que todas elas ficam perto dele. O Jake até tenta pensar em outras coisas, mas toda vez que vinha alguma coisa na sua mente, ela se transformava em uma menina de olhos vazios. Depois de ele se entregar mentalmente e dizer que elas tinham vencido, vendo que tecnicamente elas tinham conseguido seu objetivo, elas se afastam e começam a tirar os tampões dos seus olhos, assim revelando que eram meninas normais e que estavam só pregando uma peça. Nessa, o Jake volta normal, dizendo que tudo aquilo era baboseira e que ele iria chamar a polícia. Só que aí que as coisas começam a ficar cabreiras. Elas tiram o cabelo delas, revelando serem carecas? Mas se você acha que é só isso, pode ficar tranquilo que tem mais. Pois logo em seguida, elas retiram a cabeça do corpo delas. Sim, isso mesmo. Elas retiram a cabeça do corpo delas. Mas ainda não acabou. Elas saem de sua pele e parece que elas nos mostram a sua verdadeira forma, que com certeza é um ser místico ou algo do gênero. E no mesmo instante elas abrem a janela e evaporam, se tornando flores. Eu acho que o mais perturbador disso tudo é o contato com o desconhecido, porque até mesmo o Finn e o Jake não sabiam com que eles estavam se envolvendo. E mesmo no final do episódio a gente não tem uma resposta concreta do que tinha acontecido. Bem, o último episódio que nós veremos aqui hoje, e que pra mim foi o que mais me deu medo, é do incrível mundo de Gumball, e se chama A Alegria. O episódio já começa com o Darwin e o Gumball de mau humor pelo simples fato de ser segunda-feira. Então, para melhorar o humor dos dois, o Ricardo decide dar eles um abraço. Mas nesse caso era um abraço especial, pois se chamava Abraço Maravilha. E como ele tinha dito, esse abraço carregava a felicidade e o amor do mundo todo. Abraço Maravilha! Love you. Nós já começamos a ver que esse abraço tinha dado certo, pois o Darwin estava sorrindo e o Gumball estava saltitando por aí. Só que diferente das pessoas que acordam de mau humor por causa da segunda-feira, para a senhorita Simmel era o melhor dia da semana, porque ela conseguiria ver todo mundo desanimado e triste. Só que quando ela vê o Gumball e o Darwin alegres em plena segunda-feira, ela não fica nem um pouco feliz. E à medida que o tempo passava, eles ficavam mais e mais alegres. Logo em seguida, ela começa a interrogar os dois, porque como é possível eles estarem tão felizes em plena segunda-feira e ainda por cima tendo teste surpresa? Nisso, o Gumball acaba tendo uma crise de riso e a senhorita Simmel percebe algo saindo da boca dele, uma espécie de líquido de arco-íris. Logo em seguida, ela vai visitar o diretor Brown, que estava no seu momento íntimo. E ela diz que tem uma doença se espalhando na escola, a doença da alegria. E como era de se esperar, o diretor Brown não leva ela a sério. Então ela fala que iria provar para ele que aquilo era verdade, e pega a câmera para gravar as suas provas. 11:06. E a senhorita Simmel está fazendo seu diário para documentar tudo. E já podemos ver que o Darwin e o Gumball estão com um sorriso enorme no rosto. E eles simplesmente não conseguem parar de sorrir. E é aí que as coisas começam a ficar mais cabulosas. 15:33. Pulamos para as 3:30 da tarde e a senhorita Simmel diz que os pacientes pioraram bastante. E podemos ver que os dois continuam sorrindo e ainda por cima estão com seus olhos dilatados. E ainda por cima eles estão tendo alucinações, como ver a senhorita Simmel como um macaco de pelúcia e a enfermeira como uma bengala doce. Além de estar tudo muito colorido e cheio de purpurina. 16:36. Às 4:30 da tarde, a situação piora bastante. A senhorita Simmel coloca eles em supervisão e o mais macabro acontece. Eles começam a ter uma espécie de crise de riso e logo em seguida eles vão de F. Seus batimentos cardíacos param, mas logo em seguida volta com uma onda de arco-íris. A senhorita Simmel acaba ficando muito feliz, até porque aquilo dali era uma prova definitiva do que ela estava falando. Então ela teria como provar para a enfermeira e o diretor Brown que ela estava certa. E quando ela estava comemorando, o Darwin e o Gumball levantam de suas macas e atacam o diretor Brown.
que logo em seguida fica contaminado também. E para se salvar, a senhorita Simmel acaba sacrificando a enfermeira. Ela literalmente joga ela em cima deles. Bem, então parece que depois daquela suposta morte deles, o Darwin e o Gumball estão infectados com a alegria. E ela é contagiosa. Muito contagiosa. Eles literalmente viram zumbis. Só que ao invés de ter sangue, é purpurina. A senhorita Simmel até consegue escapar, mas ela consegue ver pelas câmeras que o vírus está se espalhando muito rápido. Chega num ponto onde a escola em poucos segundos foi totalmente contaminada. Ela acaba tendo um ataque de raiva e começa a destruir o escritório. Só que sem querer acaba tocando a música triste que ela estava ouvindo mais cedo. E percebe-se que ela consegue tirar o Diretor Brown do transe. Ou seja, ela era a única cura que tinha para salvar a escola e possivelmente o mundo. Já é 6h20 da tarde e ela decide ir até a sala do Diretor Brown para tocar essa música nos alto-falantes da escola. O único problema é que ela tem um caminho muito longo até lá. Quando ela passa pelos corredores, nós conseguimos perceber a situação deplorável que a escola ficou. Indo um pouco mais pra frente, ela dá de cara com um corredor lotado de infectados. Então ela decide fazer algo extremo. Algo que ela nunca faria em outra hipótese. Ela decide sorrir para se disfarçar e concluir a sua missão. Estava tudo indo bem, ela estava conseguindo ali se misturar com os outros, mas acontece algo fora dos cálculos dela. O João Banana estava andando por aí descascado. Ela não consegue aguentar e repreende João Banana por isso, assim estragando seu disfarce e tendo que correr o mais rápido possível. Durante sua fuga, ela acaba arrancando os braços da Terry e tecnicamente arranca a pele da enfermeira. Cara, se isso não fosse um desenho e fosse realmente um filme ou série de zumbi, isso teria sido extremamente brutal. Depois disso tudo, ela finalmente consegue chegar à sala do diretor. E rapidamente ela rebobina a fita para conseguir tocar a música nos alto-falantes. Só que o inesperado acontece. O Darwin e o Gumball saem da escuridão e acaba atacando a senhorita Simmel. Ela deixa um último recado na câmera, tentando dar dicas de como acabar com tudo aquilo. Mas após poucos segundos, ela já está totalmente infectada. E o episódio acaba com um final feliz. Desculpe, te decepcionei. Essa história chegou ao final feliz. Deixe aí nos comentários episódios de desenho que eu possa estar trazendo aqui para uma parte 2. E caso tenha chegado aqui e você não é um inscrito e você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, que aí eu vou conseguir saber que vocês querem mais conteúdos como esse. É isso, eu vou ficando por aqui, abraços e se cuidem.